boa noite oficialmente para vocês, né? Tô muito feliz porque isso aqui, gente, contar para vocês, não é fácil não, né? Então eu até perguntei para ele, eu falei assim, o que que faz você aguentar as capas dos amigos, viu, gente? Porque não são fáceis. Eu falo que não é fácil ser o Diogo. O que que faz com que ele aguente a capa dos amigos, mas que realmente esteja aqui hoje para participar dessa live junto comigo? Apresenta aí, amor. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando, né, sobre a nossa vivência, a experiência com pai, mãe, família, né? O que me faz participar aqui, aguentar a zoação de todos aí, mas a gente sabe que tudo tem um propósito. Então a Marcela, né, nessa quarentena, de um tempo para cá ela mudou o foco dela no ramo de atividade, né? Passando a atuar com famílias, mães, né? Com crianças. E eu acredito muito nisso, né? Em questão da família feliz. Então, estou aqui, né, para fazer, como se diz, Compartilhar isso, mesmo, né? compartilhar a nossa experiência, a nossa vivência com nossas filhas, né, a gente como casal, né, e tomara que possa ajudar. Para dar os depoimentos, inclusive para falar que não é perfeito, que a gente tem muitas dificuldades, que a gente já passou por muitas coisas, né? Porque toda vez que às vezes eu dou algum exemplo aqui da nossa relação familiar, das nossas filhas dando birra, né? Dos nossos processos aqui naturais da infância, muitas pessoas mandam direct e falam assim: não, Marcela, com você também acontece isso, porque aqui em casa acontece tal coisa. Gente, claro que acontece. São crianças, né, na primeira infância que vão ter os mesmos desafios, então já amadurecemos muito. Então, até pro Diogo tá aqui realmente, né, se colocando, eu falei com vocês, né, que o Diogo, ele é uma pessoa reservada, né, eu sou, né, o que chega e conversa e tudo, e ele é mais reservado. Só que realmente ele acredita na proposta. Então, quando eu falei assim, gente, falar sobre pai, né? Eu, no lugar de mãe, de profissional, falar sobre o papel do pai, acho que é importante ter uma pessoa para dar os seus depoimentos, inclusive para mostrar como que o processo foi de amadurecimento da relação como pai, da relação como casal, que não foi assim sempre. Então, como que a gente fez a nossa resenha aqui, né, antes da live? Eu vou falar um pouco sobre o papel mesmo, né, dando esse embasamento teórico, esse embasamento prático, esse embasamento da necessidade, né, do pai responsável na vida dos filhos. E o Diogo vai falar muito da experiência como pai, dos desafios que nós tivemos na nossa relação, da diferença que nós tivemos, né, amor? Assim, na primeira maternidade e na segunda maternidade, que foram totalmente diferentes. Então, eu vou falar um pouco e ele vai dando os depoimentos, né, e escancarando a verdade, pra vocês verem se a Marcela fala isso, mas como que é na realidade? Então, ele vai vir aqui para dar os depoimentos. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, qual que é o papel do pai responsável, né, do pai participativo, do pai consciente na criação dos filhos? Então, o pai, primeiramente, ele começa a se perceber mesmo como pai no nascimento da criança. O pai, muitas vezes, ele precisa dessa concretude, ele precisa ali do bebê, né, do físico ali acontecendo para processar essa paternidade. Porque a mulher, gente, desde o primeiro momento, a mulher ela passa, né, por mudanças hormonais, corporais, ela tem a possibilidade de sentir o bebê, e o pai, ele vai sendo incluído de uma forma emocional, né, nesse processo da paternidade. Então, muitas vezes, a concretização, o nascimento é que faz com que o pai comece a entrar verdadeiramente de uma forma mais densa nessa relação. E quando um filho nasce, gente, logo no momento do puerpério, que vai muito além do pós-parto, né? O puerpério é todo momento. Eu falo que o puerpério ele é individual. Por mais que as bibliografias, que a literatura traga datas específicas do puerpério, tempo específico, é muito pessoal, porque é o processamento dessa identificação da mulher no papel de mãe, dessa apropriação, dessa tomada de referência mesmo no papel de mãe. Então, isso vai de cada mulher.
qual que é o papel principal, né? O pai, ele tem dois papéis que no primeiro momento a gente pode até acreditar que são contraditórios. Ué, dá um sorriso aí, Diogo. Vai rir, bom. Que a gente pode acreditar que são contraditórios, mas eles são extremamente importantes para o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. O primeiro papel do pai responsável na relação, né, da família é incentivar a simbiose entre mãe e bebê. O que é essa simbiose, gente? O parto, ele traz somente a separação do corpo físico da mãe do corpo físico do bebê. Mas no campo emocional, a mãe e o bebê são um só. Então a mãe, para ela prover todos os recursos que o bebê precisa, ela precisa entrar em fusão emocional com esse bebê. Ela precisa se dedicar, ela precisa se abrir para realmente fazer esse movimento com o bebê. Então, o primeiro papel de um pai responsável e consciente nessa relação é até uma sessão que eu faço no processo, né, do consultório, que é uma sessão de psicoeducação, que é antes do bebê nascer, é preparando esses pais para esse momento, para realmente conduzir esse pai para uma parentalidade responsável. Então, como que o pai pode participar nesse primeiro momento, já que a mãe vai entrar nessa simbiose com o bebê? O pai pode participar incentivando a mãe no seu processo de amamentação. O pai pode incentivar oferecendo uma água quando essa mãe está amamentando, ajudando a colocar a criança para rotar, trocando a fralda, fazendo um papel, gente, para que essa mulher, ela entre a mulher fazer isso aqui no primeiro momento, ela é importante para depois ela fazer esse movimento de se abrir para o mundo junto com a criança. Então, para que ela possa entrar nessa fusão, o homem, ele vem com esse papel, principalmente, por exemplo, de blindar a mulher de todas as preocupações externas. Por exemplo, de fazer uma compra da casa, de fazer a mediação com as visitas, com os palpites alheios que vão falar para essa mulher: para de amamentar, ou amamenta mais, ou faz cama compartilhada, ou não, coloca o menino no berço, ou todos os palpites, né? Os palpites que muitas vezes são para ajudar, são com boas intenções, mas que a mulher já totalmente, né, mexida emocionalmente em termos hormonais, isso pode ficar muito pesado em termos de pressões sociais. Então, o pai, ele faz essa blindagem para que essa mãe possa entrar em simbiose com o filho. E esse mesmo pai, gente, por volta dos 2, 3 anos, vai ser aquela pessoa que vai fazer a separação emocional de mãe e bebê. Então, se a gente soubesse da importância desse pai para ser uma referência na vida dos filhos, porque é o pai, gente, que introduz a criança no meio social. E eu gosto muito daquela cena do Rei Leão, apesar de não ser o pai que faz, né? Mas é essa mensagem. Quando eles pegam o Simba e apresentam o Simba, né, para a população, né, para a comunidade deles, é fazer isso aqui, ó. O pai que faz esse movimento de inserir a criança no mundo. Enquanto a mãe tá nesse processo aqui, ó, de trazer, o pai leva a criança para o mundo. Então é importante o pai fazer essa separação emocional entre mãe e bebê. Então o pai, gente, entende que o pai é o primeiro outro na vida do filho? É o primeiro outro que entra nessa relação simbiótica e que vai fazer esse movimento. Então esse é o papel do pai responsável. E aí o Diogo vai contar como que foi a nossa experiência. Vai lá, amor. Né, no primeiro nascimento, né, que foi a Lavínia, a Marcela, no caso, ela abraçou muito, né, e a proteção, o excesso de proteção, que, né, excesso de cuidado e tal, a gente entende, mas que isso, no caso, às vezes até atrapalhava, porque sobrecarregava ela, né, não deixava ajudar, não deixava fazer, né, às vezes do meu jeito, que era um jeito diferente, mas que era um jeito que poderia aliviar para ela, poderia ajudar a ficar com um clima um pouco mais leve, né, porque né, na hora que passou esse período de licença maternidade, aí volta a trabalhar, volta, né, ter os afazeres de casa, os afazeres com a criança e tal.
Uma coisa que eu ajudava muito era na questão de madrugada e tal. Eu nunca tive problema para acordar várias vezes e tal, assim, sou de dormir pouco, né? Também o serviço também, né, abre mais tarde, né? É horário comercial, então abre a partir de 8h30, 9 horas. Então, sempre ajudei nessa parte, né? Chorar à noite e tal, essa questão toda. Então, isso aí até ajudava e aliviava. Mas o que eu vejo nessa primeira, né, com a Lavínia, que é a primeira filha, foi que às vezes tinha um excesso de proteção, um excesso de cuidado, que às vezes me distanciava um pouco dela e sobrecarregava e atrapalhava o clima, né? Dentro de casa mesmo, normal, né? Assim, que às vezes, né, quando nasce um filho, né, muda tudo, né? Não tem jeito, o casal já muda, né? Mais uma pessoa, mais uma pessoa dentro de casa. Antes era a esposa olhando pro marido e o marido olhando para a esposa, né? Se ajudando, ou já bem definidos os papéis ali, e depois muda tudo, porque é tudo, né? Principalmente o primeiro filho, né? Marinha de primeira viagem, tudo novo. Então, uma das coisas importantes é fazer os combinados. A gente, né? No segundo filho, né? Que veio a Mila, que aí a gente já estava mais tranquilo. É para falar do segundo filho agora ou não? Pode. Então, no segundo filho, a experiência já foi diferente. Até porque, né, já são dois, então já divide, né? Enquanto um olha, já tem que abrir espaço, uma, né? o outro vai olhar a segunda ou a primeira e vai fazer a divisão ali. E eu acho que foi mais leve e a Marcela entregou mais, confiou mais em mim também, né? Lógico, porque pela experiência mesmo, a gente já foi criando, pela vivência, pelos combinados, os erros, né? Aprendemos muito com os erros. Mas é importante falar também que a gente erra com a intenção de acertar, né? Então, acho que os combinados, acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser feito. Se tiver jeito de fazer até um contrato, colocar no papel. Registrar, né, no contrato. Mas é uma coisa muito importante porque cada um vai ficar definido, né, o papel de cada um ali, as funções e né, a ajuda, né, porque muitas vezes às vezes acontecem algumas coisas que a gente não tem intenção de magoar, de ofender, mas acontece, né, porque né, é a questão do dia a dia mesmo, o peso, o cansaço diário que vem, né, junto a trabalho, serviço, sobrecarga, né, mental. Então, eu acho que essa combinação entre o casal para a criação dos filhos, né, é muito importante. E a mulher se abrir, deixar o homem, né, o homem, o marido se envolver nessa criação, né, fazer parte dessa educação, da criação dos filhos mesmo em si. Na verdade, assim, a gente percebeu nitidamente a diferença do ambiente familiar quando a Lavínia nasceu e quando a Mila nasceu. E olha que interessante, gente, que quando a gente estava conversando, o Diogo até falou assim, não, mas foi você que mudou, né? E automaticamente a nossa relação dentro de casa mudou. E é realmente isso. Quando eu falo que nós, mães, nós temos um papel muito importante para que o pai se torne pai, isso é muito verdadeiro. Porque o pai, ele só consegue se conectar com a criança por meio da mãe. Se a mãe não abre espaços, se a mãe não permite que esse pai entre na relação, muitas vezes esse pai não vai criar essa conexão com a criança e a criança não vai ter todo o apoio, todo o suporte, toda a referência positiva que o pai pode oferecer para ela. Até para trazer, né, competências de autoestima, de segurança nas relações. Então é muito importante nós como mães, e eu lembro muito disso, assim, eu lembro inclusive que quando a gente chegou em casa depois do nascimento da Mila,
que o Diogo me perguntou, né? As duas foram parto normal, mas a Mila foi ainda mais natural, o parto, assim, sem nenhuma intervenção. Então, em menos de 24 horas, a gente já estava em casa. E eu lembro do Diogo perguntar assim, Marcela, tá tudo bem com você? Você tá tranquila mesmo? Tá tudo certo? Eu falei assim, tô ótima, tô super tranquilo, porque foi muito diferente. Toda a carga, toda a pressão, toda, né, todo esse trazer pra mim. Porque o da Lavínia como primeira filha é muita expectativa, né, gente? Tanto que não é à toa das diferenças, né, do primeiro, do filho do meio, do filho mais novo. As características, a personalidade que os filhos desenvolvem tem muito a ver com a forma com que os pais conduzem essa relação. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ainda, tem uma live salva no YouTube que eu falo exatamente disso, sobre a personalidade dos diferentes filhos, dependendo da ordem de nascimento dos filhos. Então, o primeiro filho, ele vem com uma expectativa muito grande do casal, da família, então tende a super proteger, tende a impedir que esse marido entre nessa relação. E muitas vezes é isso, assim, eu lembro muito certo isso, como que eu tomei consciência de todo esse processo e ao tomar consciência e permitir que o Diogo entrasse, como que a nossa relação dentro de casa ficou mais leve. Inclusive a relação das meninas com você, né? Era muito diferente o jeito que a Lavínia lidava com o Diogo e o jeito que a Mila naturalmente já fez, né? Esse movimento. Só queria a mãe, né? Sempre qualquer coisa que acontece que é a mãe, a mãe, a mãe. E a partir do momento que fica mais participativa, essa relação fica mais leve, começa a tomar mais corpo, né, entre a criança e o pai, naturalmente já vai tirando esse peso da mãe, tirando essa demanda da mãe, essa necessidade o tempo inteiro, aquela chamação, aquela dependência essa mesmo. Dependência, vai tirando um pouco essa dependência e automaticamente vai ficando mais leve as coisas. E uma coisa muito importante, assim, que aconteceu muito com a gente também, né, dessa percepção. Muitas vezes, gente, nós como pais, a gente entra num jogo de poder, né, como casal. Então, eu lembro também que no início era muito assim, eu fiz isso, então você faz aquilo. Já que eu fiz isso, você faz aquilo outro. Entrar nesse jogo de poder entre o casal e querer que o pai seja uma cópia da mãe. Porque muitas vezes o pai, a gente não permite que o pai entre, porque quando ele faz e faz do jeito dele, que é diferente do nosso, mas é uma forma válida também, nós não aceitamos. E o que a gente faz? A gente quer que eles façam igual ao que a gente faz. E aí, gente, é muito importante entender que a própria criança, ela compreende o jeito da mãe e o jeito do pai. E muitas vezes as crianças, inclusive, tendem a se comportar de formas diferentes com a mãe e o pai, porque sabem quais que são as reações de cada um. Então, o pai precisa entrar nessa relação com o jeito dele, que é diferente do nosso, mas que também pode ser válido. Mas uma coisa que é muito importante, que eu acho que foi essencial isso que o Diogo falou, gente. Muitas pessoas me perguntam, Marcelo, mas o meu marido não participa. Mas o meu marido, ele não entra nesse processo. Eu permito, é ele que não entra. Gente, não existe uma outra possibilidade, tá? Qual que é a primeira questão que a gente tem que fazer, inclusive, que foi um recado. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá, gente? Então, para entrar no YouTube, no link na bio, vocês já vão direto pro YouTube e a live vai ficar salva. Logo depois que terminar aqui, eu já deixo ela salva lá. Então, gente, não existe outra possibilidade. Tem que ter um diálogo honesto entre o casal. E esse diálogo honesto, eu falo, é inclusive para nós mulheres falarmos das nossas necessidades. Porque sabe uma coisa que acontece muito na criação dos filhos? Às vezes a mulher, ela tá doida para tomar um banho demorado, ela tá doida pra comer uma comida quente, ela tá doida pra fazer um movimento pra ela tá doida às vezes pra um carinho do homem, fala assim, aqui, não, eu quero que você faz um carinho em mim, eu que tô precisando de colo. E muitas vezes a mulher, ela não fala isso abertamente, ela faz esse movimento através dos filhos. E aí o que a mulher faz? Ela precisa de colo, ela vai lá e fala assim, ô marido, ô pai, vai lá e dá um banho na criança. E aí o pai, na maior da boa vontade, vai lá dar um banho na criança.
Você acha que se a gente está precisando de colo e a gente pede para dar banho, você acha que o banho vai ser do jeito que a gente quer, gente? Nós vamos reclamar que pegou a toalha errada, nós vamos reclamar que o banheiro ficou todo molhado. Então entende que se a gente falar das nossas reais necessidades, é a única possibilidade, a única via que nós temos de realmente abrir um canal de comunicação entre o casal e fazer com que esse pai participe, né? Então, gente, tá tudo ok aí? Falou que tá travando, o resto me dá só um ok aqui se tá tudo certo. Então, gente, a criança, ela só vai ter um pai que participa ativamente, que se envolve afetivamente e principalmente um pai que está disponível emocionalmente para o filho, se a gente abrir espaços para isso. Só que para a gente abrir espaços, o pai precisa também querer participar dessa relação. Porque o que acontece muitas vezes, e a gente estava até conversando isso aqui na nossa resenha antes de vir para cá. Quando a gente fala de sobrecarga da mulher, o Diogo até falou assim, mas existe a questão aí, as questões profissionais, as questões das pressões sociais em relação ao homem também, em relação a esse papel financeiro do homem. E aí, gente, é muito importante, eu atendo inclusive muitas mulheres que fizeram escolhas conscientes por serem mães em período integral. E tá tudo bem. O que cabe em cada relação é o que precisa ser pensado. Se na nossa relação cabe eu trabalhar fora, né? O Diogo, quando eu estiver trabalhando fora, ele cuidar das meninas e vice-versa, tá tudo certo. Se cabe eu abrir mão da minha carreira para cuidar dos meus filhos, tá tudo bem também. Se cabe, inclusive, que é mais raro, mas que pode acontecer, o pai vir para dentro de casa e assumir a criação dos filhos e a mãe fazer esse movimento, tá tudo bem, desde que seja um combinado entre o casal, né? As pessoas falam, eu nunca falei abertamente o que eu queria, qual que era a minha expectativa do papel do pai. Então, gente, o casal precisa conversar. Por quê? Porque as principais crenças que nós transmitimos para os nossos filhos, crenças sociais, crenças relacionais, crenças religiosas, crenças sexuais, as principais crenças são através dessa relação aqui, ó, que nem precisa ser casal da forma tradicional. Podem ter diferentes configurações familiares, mas a relação entre mãe e pai é a relação que mais transmite habilidades de vida para os nossos filhos. Então, isso já seria um motivador, né, pra gente fazer esse movimento aqui, falar honestamente. E quando eu falo de falar honestamente, gente, não é falar do outro, não é falar do Diogo, é falar de como que eu me sinto em relação a tudo que ele faz. Eu me sinto cansada depois de um dia inteiro de trabalho quando você chega e vai pro celular, por exemplo. Eu me sinto chateada, eu me sinto triste quando eu tô na expectativa de você chegar para ajudar e muitas vezes você não participa. Então, fale de você sem acusar o outro. Quando você fala de você, você dá espaços, inclusive, para que o outro possa falar dele e possa se colocar nesse processo, né? Pensou em alguma coisa aí que você quer falar? Não, acho que é importante falar também que, assim, as crianças, né, têm as fases dela que também tem que ser respeitadas, né? E, assim, é importante a gente estar ciente né, do que tá vivendo e do que vem pela frente, porque, assim, nasceu 3 meses, os 3 primeiros meses, requer um cuidado, né, quase que integral mesmo, né, período integral, 24 horas por dia ali e tal, aquele excesso de cuidado mesmo, né, porque acabou de nascer, está em desenvolvimento e tem que prestar atenção em todos os detalhes e todos os comportamentos e tal, né, e depois que passa 3 meses já dá uma melhorada, já dá uma aliviada, aí vem de 3 a 6 meses, né, já outra fase e tal, de 6 meses a 1 ano então já melhora, porque já começa a mudar a alimentação, já começa a ter um relacionamento, né, já né, uma troca, né, e assim, na hora que costumo falar que assim, depois de 2 anos já melhora bastante, assim, essa questão depois de 2 anos, né, assim, da rotina, a questão da interação da criança
as brincadeiras, começa a falar, começa a pedir, assim, né? Sabe falar onde que tá doendo, né? Se tá com fome e tal. E depois de 3 anos, eu acho que aí já fica bem mais tranquilo, né? Porque já fica mais independente, né? Questão de, como é que fala? Desfraude, né? Desfraude, desmame, Alimentação, fome, né? Já sabe falar. autonomia. Isso. Ô, Então, gente, e já fica até mais engraçado, né? Pra criança, aí já começa a ficar, né? Interagir e tal, e já dá até pra deixar com mais frequência na casa, né? Às vezes né? Pais, né? E tios e tal, né? Olha que interessante, você é casado com um psicólogo? Olha que interessante que o Diogo falou, isso não foi combinado, viu, gente? Olha só o que ele fala e como que é a percepção, tá, gente? A percepção, e agora eu vou falar em termos, né, embasado tudo isso. Olha quando ele fala assim, nos 3 primeiros meses é quase que, né, um cuidado integral das 24 horas mesmo, que é isso que precisa acontecer. Por quê, gente? Porque os 3 primeiros meses é o período da esterogestação. O que é a esterogestação? Você sabia disso, amor? O que é a esterogestação? É a gestação fora do corpo. O que a literatura traz pra gente? Que o bebê humano, na verdade, para ele ser comparado com outros mamíferos, né? Ele precisava de nascer, gente, um tempo depois, né? Porque o bebê humano, ele nasce extremamente dependente. E os 3 primeiros meses são considerados meses em que a criança, ela ainda está sendo gestada pela mãe, só que fora do útero. Então, quando o Diogo fala por percepção, porque a gente definitivamente não combinou isso, que ele percebe que os 3 primeiros meses é uma fase de maior intensidade desses cuidados, isso é fato. É o momento que a mãe ela tem que entrar completamente nessa simbiose com a criança. E o principal papel do pai é apoiar essa mãe a fazer esse movimento. Por que lá por volta, né, dos 6, 8 meses, a criança já começa a interagir, já começa a ser uma fase diferente? Porque o primeiro movimento que a criança faz, né, que é até uma fase que a gente chama de angústia de separação, que é o primeiro movimento que a criança faz de começar a se perceber como um ser diferente dessa mãe. E isso, gente, realmente se processa de uma forma mais intensa quando que começa a melhorar? Deve ser lá pros 15 anos, né? Não, tô brincando. Lá pros 2, 3 anos. Por volta dos 2, 3 anos, amor, você que ó, brilhou. Por volta dos 2, 3 anos, é a fase que essa simbiose, ela tem o seu potencial, assim, mais intenso de individuação. Por volta dos 2, 3 anos, gente, é inclusive que a mulher e o homem, né, o casal, precisa fazer esse movimento. O que acontece? Antes do bebê nascer, nossa senhora, antes do bebê nascer, o movimento do casal é assim, ó. Essa troca, é como se tivesse uma setinha pra cá e uma setinha pra cá. Quando o bebê nasce, qual que é o movimento que precisa ser feito? A criança nasceu. A mãe se volta totalmente pra criança e o pai se volta pra quem, gente? Para essa mãe. É como se a setinha do pai se voltasse para essa mãe. Porque quem precisa desse olhar é essa mãe, não é o bebê. O bebê, a mãe cuida e o pai cuida dessa mãe. Só que muitas vezes, aquilo que o Diogo inclusive falou, quando a criança nasce, existe um desinvestimento do casal. Então, muitas vezes a mulher para de olhar para esse homem sobra nessa relação, porque essa mulher tá ali o tempo inteiro com o bebê. O que esse homem faz? Olha pra fora. Aí vai pro trabalho, vai pros amigos, vai pra outras relações, pro boteco, né, amor? Não deixei de ir, não. Vai pra outras relações porque houve um desinvestimento aqui. Então, gente, é muito importante o pai que é consciente e maduro nessa relação entender que ele vai fazer um papel extraordinário nessa família quando ele apoia essa mãe. Por volta dos 2, 3 anos, gente, esse homem precisa dessa mulher de volta. Então, esse casal, ele volta a se relacionar mais intensamente e os dois estão aptos para cuidar desse bebê, porque é o momento que o pai introduz essa criança no mundo social, no mundo do adulto, que a criança vai para a escola, que a criança vai para as atividades físicas. E aí precisa existir um combinado entre esse casal. Precisa existir, né, uma troca, uma conversa. Alguns me perguntaram aqui, e quando os pais são separados?
esse diálogo, gente, igualmente válido. Ai, se eu não tenho uma relação boa com o pai, né? Se eu não converso com esse pai, então precisa de existir um mediador pra gente estabelecer os papéis que esse pai exerce na vida do filho. Eu falo, gente, os filhos que têm esse modelo, os filhos que não têm esse modelo, por exemplo, essa referência paterna, porque pode ser, isso o pai faleceu, por exemplo. Outras pessoas vão assumir essa função paterna, porque a própria criança vai buscar esse movimento por meio de um avô, por meio de um tio, por meio de uma figura masculina ou de alguém que exerça essa função paterna nessa relação com a criança. Mas crianças que têm a oportunidade de terem como referência um pai, né? Eles vão ver que a referência não é só como pai, é como marido nessa relação, é como homem, é como um trabalhador, é como um cidadão. Então as crianças estão absorvendo as nossas referências nos diversos papéis que a gente exerce. Por isso, né, que uma outra questão que precisa ser olhada quando a gente trata da relação familiar é a relação do casal, gente. A relação do casal é uma das relações que tem maior potencial de criar habilidades, de desenvolver habilidades de vida saudáveis para os nossos filhos, de serem fatores de proteção ou fatores de risco para o desenvolvimento das crianças. Então, isso é muito perceptível aqui em casa, né? Quando eu e o Diogo, a gente não tá bem, quando a gente como casal não tá legal, gente, as meninas, elas demonstram isso o tempo inteiro, porque a gente tá refletindo aquilo que a gente sente nos nossos filhos. Os filhos, eles são capazes de absorver o nosso campo emocional. Não é só o que a gente fala, né? É o que a gente faz. Então, a criança, ela aprende, né, por observação, por essa imitação, e na primeira infância é a principal forma de aprendizado da criança, ou a criança aprende, né, pelos combinados que são feitos, pelas regras, pelos limites que são estabelecidos, ou a criança aprende pelas vivências, né, ela passou por uma determinada situação e aí sim, né, por ela ter vivenciado, ela absorveu essa situação. Então, eu falo que dos melhores presentes que nós podemos dar para os nossos filhos é olhar para a gente mesmo e olhar para a relação que está sendo estabelecida entre pai e mãe, porque é uma das principais referências que as crianças vão absorver para a vida. Quer falar da gente, amor? O que você tem a dizer? Não, o que você tem a dizer? A percepção minha nesse sentido é isso mesmo. Quando o casal tá bem, reflete muito, as crianças ficam mais tranquilas, fica um ambiente mais fácil de lidar, né? Acho que até questão de birra, questão de o jeito de falar, o jeito de ensinar, da gente ensinar, reflete muito nisso nelas e tudo isso reflete no ambiente da casa, que vou sempre afirmar aqui, que é a questão da família feliz, que é tudo isso aqui, esse combinado, esse... Ana falou pra baixar essa blusa. A irmã tá dando os toques aqui, abaixa a blusa dele, murcha a barriga. Então, assim, essa questão, né, do ambiente familiar, da família feliz, reflete tudo isso aí, esse combinado, essa questão toda essa questão... Nossa, gente, tá aqui. E uma coisa dessa relação familiar, que isso inclusive a gente falou, né, antes da gente começar aqui. Quando a gente casa, muitas vezes, a relação conjugal, a gente pensa que é uma relação... A gente pensa que é uma relação de duas pessoas. E, na verdade, gente, nós estamos, né, fazendo esse casamento de duas famílias. E quando a gente pensa de duas famílias, o que nós precisamos de observar, que eu entendo que é um dos principais desafios que a relação conjugal sofre em relação a isso. O Diogo, ele veio com uma referência do que é ser mãe, do que é ser pai, de uma referência de trabalho, de uma referência de valores. Eu vim com uma referência totalmente diferente. Então, o nosso primeiro ano do casamento foi bem desafiador, né? Quando o casal se junta, gente, é claro que nós vamos ter desafios
É claro que nós vamos ter, assim, ó, confrontos. É claro que o primeiro ano, quando a gente espera que seja o melhor ano, pode ser o ano mais desafiador, porque é um ano, né, que a gente tá realmente, cada um podendo colocar a forma de se fazer, a forma que acredita, e a gente tá se organizando. Então, gente, existe um sistema que é aqui, que veio com o Diogo, que é familiar, né? Que ele tem como referência. Existe um sistema que é meu, que veio com a Marcela, né? Que veio com, né, no meu processo. Então, quando o casal se junta, entendem que a gente precisa criar um terceiro sistema. E um terceiro sistema não é ser uma cópia do sistema da Marcela e não é ser uma cópia do sistema do Diogo. É o quê? O que cabe na nossa relação? O que nós vamos decidir diante de cada momento da nossa vida? Porque é uma coisa que a gente fala sempre, é bonitinho, que esses dias ele chegou do consórcio e ele falou assim, não, Marcela, eu tava conversando com os meninos lá e o tanto que é legal isso que a gente sente aqui em casa, que é o seguinte, cada momento da relação do casal, nós precisamos rever os combinados. Então, aquele combinado que servia pra gente quando a gente casou, gente, não serve mais agora. Com 2 filhas, com um hamster, um periquito e um tanto de coisa para fazer, aquele combinado já não procede mais. Então, em cada momento do casal, em cada ciclo que o casal passa, que a família passa, nós precisamos de rever os combinados. E rever os combinados é, inclusive, pensar o que tá bom para mim, o que tá bom para você e o que a gente pode fazer para melhorar essa relação. E o que não tá legal nessa relação, não tá bom para mim desse jeito, o que não tá bom para você e o que nós podemos fazer para avaliar e pra gente retomar, né, esse ambiente, essa atmosfera saudável, esse ambiente baseado, né, na alegria, né, de passar esse estado emocional para as nossas filhas, né? Porque assim, falando assim, parece fácil, né? Você vai falar, não, o que é que você gosta, o que você não gosta, como é que eu vou fazer, Só que isso implica muito ceder, né? Alguém vai ter que ceder na relação ali para chegar num senso comum, chegar num acordo. Então, é difícil, não é fácil de jeito nenhum. Nossa, mãe, pesado. Não, mas é mesmo, é que a gente vai no dia a dia, depois que passa... Né? Mas é isso mesmo. Porque mas é filho, isso, paciência, esforço. Eu falo que filho vem na vida do casal para atrapalhar a vida do casal. Mas assim, mas complementa a família, né? O filho, assim, né? A família fica mais completa, fica mais feliz mesmo com o filho, apesar dos desafios todos. Mas é isso mesmo. Mas olha que interessante, assim, como que quando a gente se abre para o processo consciente disso, gente, que eu falo que o processo é o despertar. Quando a gente sai, eu falo muito por mim, gente, porque... Não, eu também acho, gente... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca uma live minha deu tanto ibope igual essa. Ou seja, o Diogo já vai fazer parte, né, do meu curso, já vai fazer parte desse programa aqui, porque aqui, olha o ibope que ele tá dando muito mais do que eu, já perdi o meu lugar aqui, ó. Mas olha que interessante, gente, quando a gente sai desse jogo, eu falo por mim, né, porque... eu falo que isso vinha muito de mim. O Diogo era mais conciliador e eu batia de frente o tempo inteiro. Quando a gente sai desse jogo do poder de casal e a gente entende que nós estamos no mesmo time, gente, que nós estamos no mesmo time e que nós precisamos de ver assim, ó, como que cada um pode ajeitar pra gente chegar lá no objetivo final. E é claro, é isso, né, que a Fernanda tá falando. E é claro que começar essa conversa não é nada fácil. Principalmente quando existem algumas crenças derrotistas em relação ao casamento. Gente, olha só, muitas vezes quando eu recebo, né, casais que eu faço esse processo de terapia de casal, eu recebo às vezes a mulher e ela começa assim, algumas crenças derrotistas que as mulheres trazem. Até anotei pra vocês. Meu marido é incapaz de mudar. Nada pode melhorar o nosso relacionamento. As coisas só vão piorar. A nossa relação já morreu. Ou ele me magoa, então ele merece ser magoado. Então a gente entra nesse jogo de poder, nesse jogo de vingança.
eu faço, eu até converso, mas se ele me chamar para conversar. Ou seja, a gente sempre atinge o outro e espera que o movimento seja do outro. Então eu falo aqui, se hoje é só você, mãe, que tá ouvindo isso aqui, gente, quem tá se despertando pro processo da consciência é você. Então, dê o primeiro passo. Se são os dois, né, é a mãe e o pai, né, é a esposa e o marido, o casal tá aqui ouvindo isso, então saiam daqui e se proponham a fazer o movimento. Não se perdem nessa relação de esperar que o outro faça. Faça aquilo que é possível para você. Faça aquilo que você é capaz nessa relação, porque é só assim que a gente começa a desconstruir tudo isso que às vezes está muito enraizado. Então, se eu vou para minha relação acreditando que a minha relação já morreu, entende, gente, que a relação aqui não tem jeito não. Porque quando a gente começa aqui no pensamento, na verdade, esse pensamento que eu tenho está refletindo nas minhas emoções, que está refletindo no meu comportamento. Então, quando eu me comporto, né? Quando o Diogo já chega para falar alguma coisa, se eu tô com o pensamento de que assim, não tem nada vindo dele, ele não vai mudar, gente, acabou. Eu não vou abrir espaços para que ele realmente possa mudar, para que ele realmente possa ser diferente. Então, gente, saiam desse jogo do poder, entendam que nós jogamos no mesmo time. E por jogar no mesmo time, nós precisamos apoiar um ao outro. E olha que interessante, gente, que aí eu vou contar uma coisa pra vocês que eu falei assim, eu até coloquei aqui, né, no meu. Eu vou dar exemplo de um dia perfeito. Mas que foi assim sempre? Nunca na vida, gente, porque não era a nossa prática mesmo. Mas eu entendo que o Diogo fez isso porque em algum momento ele percebeu meu movimento por outro lado também. E aí muitos de vocês votaram falando que era pescaria, gente, mas eu não acredito que era pescaria. Que é amor sim, viu? Claro que foi uma brincadeira que ele também foi pra pescaria, mas porque isso a gente vivencia em casa hoje. E não foi assim sempre, gente, juro pra vocês. Quem conhece e tá com a gente há muito tempo, que é nossa amiga há muito tempo, sabe como que a nossa relação foi tumultuada. O namoro de muitas brigas, né? Um casamento inicial, né? De muitas divergências. Todo mundo fala assim, mas porque vocês pensam igual. Não pensamos, temos pontos de vista muito diferentes. Mas que foi pra pescaria, foi. Mas é uma coisa que eu sempre me pergunto. Diante de um ponto de vista diferente, a primeira pergunta que eu faço, nós precisamos de entrar num consenso em relação a isso? Se não, gente, eu respeito que o ponto de vista dele é um e ele respeita que o meu ponto de vista é diferente. Agora, quando a gente precisa entrar num consenso, aí realmente alguém tem que ceder nessa situação. Se você está no momento de maior maturidade, de maior consciência, de maior despertar para o processo, ceda, gente. Abre mão disso. Tá tudo bem. Isso faz parte. E isso vai trazer melhoria para sua relação. E quando você cede de entrar, né, para entrar nesse jogo, você transmite mensagens para o seu marido e de alguma forma ele começa a entender o seu movimento. Olha o que aconteceu esses dias. A nossa funcionária não veio trabalhar e eu de manhã tava com a agenda lotada no consultório. De 7 a meio-dia não tinha como fazer movimento. E aí eu conversei com o Diogo, falei assim, Diogo, como que nós vamos fazer, né, em relação às meninas? Vou desmarcar meus clientes, o que você acha? Como que nós vamos, né, nos organizar? Aí ele virou e falou assim, não, Marcela, você vai trabalhar normal, eu fico aqui com as meninas, né, porque no comércio ele tem mais flexibilidade para isso. E aí ele ficou com as meninas e eu fui trabalhar. Quando foi 12:10, ele já me mandou mensagem, falou assim, vai vir almoçar, não? Falei, não, tô indo. E aí cheguei em casa, gente, as meninas com o dever pronto. Eu olhei pra pia da cozinha, a pia arrumada, o almoço na mesa, que ele tinha pedido almoço. Aí sabe aquele sentimento assim, gente, cadê a câmera, né? Vai vir alguma pegadinha, não é possível. E aí ele foi trabalhar, eu fiquei à tarde com as meninas.
Aí à tarde ele me mandou uma mensagem falando assim, passa a lista de compra que eu vou no supermercado. E até então, quantas vezes você tinha ido no supermercado no nosso casamento? Umas 2, né? Quando a Lavínia nasceu. E a Mila nasceu. E quando a Mila nasceu. Tinha ido umas 2 vezes no supermercado. Aí ele me mandou essa mensagem, passa a lista de compra que eu vou no supermercado. Falei assim, gente do céu, né? E passei a lista de compra, gente. Quando chegou a noite, eu tinha uma live pra fazer, né? Pra variar. Eu tinha uma live que era pra contar uma historinha, né? Eu ia fazer uma live infantil. Aí ele virou e falou assim, não, tá tudo bem. Pode ir lá fazer a live que eu vou fazer uma sopa pra nós. Eu falei, o quê? Fazer uma sopa? Desde quando vocês estavam fazendo sopa? Não, quando eu morava na República, lá em Ouro Preto, eu fazia sopa direto. Então, gente, foi um dia que... Sabe quando caiu a ficha? Porque esse movimento do Diogo, ele já vem há muito tempo. Mas eu acho que foi num dia que ele se mobilizou tanto, em tantas situações, que eu realmente entendi que eu mudei em vários processos e que ele mudou em vários processos. Porque não foi assim sempre. Então, a partir desse momento, olha aí, que a gente entra nessa consciência mesmo, que a gente desperta para isso e sai desse jogo, a gente entende assim, hoje às vezes eu falo assim, não, pode ganhar, né? Pode ganhar na discussão, tá tudo bem, parabéns, você ganhou. Porque realmente assim, é onde a gente tem esse despertar para ter um ambiente familiar mais leve, para ter um ambiente familiar mais saudável. Porque é o que eu falo muitas vezes, e que inclusive eu falei numa live sobre casal, vocês lembram numa live que eu falei sobre o relacionamento conjugal e os pilares da relação conjugal, que foi até o Diogo, gente, eu quero até que ele fale aqui. Foi ele que falou isso, não veio de bibliografia, e eu até falei isso na live. Um dia a gente conversando, ele falou assim, Marcela, eu acredito que são 3 os pilares da relação conjugal, além daquilo que é base, né, gente? Que é o amor, que é o diálogo, que é o companheirismo, que sem isso não é possível. Quais que eram os pilares, Diogo? Você lembra? Fé. Espiritualidade. Equilíbrio financeiro. Financeiro. E sexual. E sexualidade. Então, ele me falou isso... E realmente isso é muito importante. Se a gente for pensar, existe a base ali, né? O amor, a parceria, o diálogo, o respeito, né? E todos esses valores. Mas se a gente pensar em termos dos pilares, gente, precisa existir uma espiritualidade, né? E isso a gente é muito certo, é muito... né? Faz parte, é muito introjetado na nossa família. A gente precisa, inclusive, entender como que vai ser a relação do casal em termos financeiros, porque cada um também vem com uma crença no sentido financeiro, e a questão da sexualidade. E foi isso que a gente conversou, né, nesse dia que ficou muito claro essa questão da participação dele, gente, porque inclusive para o homem querer alguma coisa com a mulher no final do dia, ele precisa começar no bom dia. Entende? Ele precisa começar a fazer movimento até para abrir espaços para que essa mulher queira e tenha o desejo sexual. Não adianta a gente reclamar da relação sexual, a gente reclamar que é uma mulher, né, depois que teve filho, né, a nossa relação sexual realmente, né, uns falam assim, não, o que é isso, né, nem existe, mas não adianta a gente reclamar da relação sexual se o casal não fizer esse movimento para isso, se o homem não entrar na participação como atuação, como um pai responsável, gente. Pai não é ajudante da mãe. Pai é responsável por essa relação. Então, quando o homem entra nessa relação, inclusive abre mais espaço para que no fim do dia a gente tenha um sexo lá, né? Que faz parte da relação conjugal. Mas não adianta querer sexo depois da mulher um dia inteiro. Trabalhou fora, trabalhou dentro de casa, né? Fica por conta dos meninos e o pai não entra nessa relação. Quando esse homem vir aqui, ó, fazer um carinho nessa mulher que não tem energia mais para isso. Então, para a gente estruturar esses pilares, a gente precisa realmente permitir que esse homem entre e incentivar. E esses pais precisam se apropriar, né, gente, do seu papel nessa parentalidade. Quer falar desses pilares mais? Não, acho que é isso mesmo. Tem que ter um equilíbrio nessas 3 partes aí para passar pelas dificuldades e para ter uma harmonia, né, durante o convívio todo aí. E antes eu achava, gente, muito ruim quando ele ia pra pescaria. Hoje em dia eu nem acho mais, né, amor? Tá vendo? Tá vendo? Olha só.
mas porque por outros lados me sinto muito mais leve, né? Inclusive tô numa intensidade de trabalho muito grande. Então muitas coisas as meninas elas já vão, né, muito naturalmente, elas já querem é o pai. E quando as pessoas me perguntam, né, muitas pessoas me perguntam: "Marcela, quando você faz suas lives, quando você faz seus vídeos, onde que as meninas estão nesse momento?" Eu falei assim, gente, com a segunda melhor pessoa que elas podiam estar, né? Claro que elas estão com o pai. Por quê? Porque o pai participa. E porque quando eu comecei a fazer todo esse movimento, né? Até de estar mais presente nas redes sociais, até de trabalhar dessa forma, nós conversamos, né, Diogo? Em janeiro, foi final de janeiro ou em fevereiro, eu falando pro Diogo qual que eram os meus propósitos, né, para esse ano, quais que eram os meus objetivos. Ele simplesmente falou assim, não, vai, o que você vai precisar de mim para eu te apoiar? Então, ele sabe todos os meus objetivos e se ele tá aqui, ele tá aqui porque ele sabe que isso é importante pro meu trabalho. Por mais que vai merecer, né, sair daqui agora e pegar um celular cheio das fotos e das capas dos amigos, por mais, né, que ele tem que sair da zona de conforto dele para realmente estar aqui, para falar, para se expor, mas porque ele sabe desse trabalho, né? E é isso que eu quero convidar vocês, né? Essa semana a gente está ainda, né, no nosso projeto Enchendo o Tanque de Amor, né? Que são atividades práticas que eu passo para vocês, que eu ofereço diariamente para que vocês possam fazer com a família de vocês para criar maior conexão e para encher tanto o tanque de vocês quanto o tanque da família. Mas aí eu falo com vocês que a partir de semana que vem, gente, a partir de segunda-feira, nós vamos começar um super desafio. Mas esse desafio é somente para aquelas mães que já decidiram, que já se despertaram, que já acordaram para o seu processo da maternidade presente. Então, gente, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, né, que me acompanham, e eu agradeço muito por isso, agradeço cada uma que vem, né, que tá aqui ouvindo, que tá aqui, inclusive, colocando a gente como prioridade nesse momento, né, nesse tempo de vocês, mas eu sei que não são todas que ainda despertaram para isso, né? Então, eu quero convidar essas mães que já decidiram, que já escolheram. Falei assim, eu quero realmente viver essa maternidade presente. Nós vamos fazer um desafio maternidade presente 10 lives. Vão ser lives segunda, quarta e sexta, com os principais temas de uma maternidade presente. Com as principais formas da gente realmente criar conexão com os nossos filhos. E sabe o que é o mais interessante? Ao final de cada live, quem tiver feito, né, essa inscrição para receber esses materiais, vocês vão ter um material de apoio para praticar em família. Então, cada uma das lives, vocês vão receber por e-mail um material de apoio, uma prática, uma atividade, uma dinâmica, uma orientação, né? Algum material de apoio para que vocês possam praticar em família aquilo que foi trabalhado na live. Então, gente, a partir de segunda-feira, isso, começa o nosso desafio 10 lives, tá? Desafio Maternidade Presente às 10 lives. E quem se inscrever, inclusive, vai receber um e-book sobre o projeto Enchendo o Tanque de Amor. Algumas mães entraram em contato comigo, falando que não conseguiram acompanhar, às vezes, algum dia do projeto, que às vezes não conseguiram, né, no tempo, né, por causa, eu sei, né, gente, eu sou mãe, trabalho, né, e sei que muitas vezes a gente não tem esse tempo para se dedicar todos os dias a isso. Então, quem se inscrever, e as inscrições já vão ser a partir de quarta-feira, as lives vão ser abertas, tá, gente? Como a gente tá fazendo aqui. Mas quem se inscrever e colocar o e-mail tem a possibilidade de receber todos os materiais de apoio para que a gente realmente possa vivenciar tudo que foi falado. Então, na live eu falo e depois vocês vão ter o material para praticar. Então, quem se inscrever vai receber, inclusive, um e-book do projeto Enchendo o Tanque de Amor, com todos os dias, com cada dia, com a fundamentação de cada dia e de que forma que essa atividade que foi
trazida para vocês durante esses 15 dias, enche o tanque de amor e cria conexão com seus filhos. Então é muito material, é muita coisa boa, mas eu tenho certeza que só vai vir e realmente praticar, porque aí, gente, é o momento da gente realmente se conectar com as pessoas comprometidas. Porque é fácil estar aqui segunda-feira, é fácil estar aqui quarta-feira e é fácil estar aqui numa sexta-feira? Claro que não. E por que eu faço isso? Porque eu realmente decidi que essa é a minha missão, que esse é o meu propósito de vida, que é apoiar mães a viverem uma maternidade mais leve, mais conectada, atendendo às necessidades dos seus filhos, com uma família, com um marido que possa realmente ser participativo, ter uma parentalidade consciente. Gente, e por experiência própria mesmo, eu falo que isso é uma construção. Não olhe pra gente e entenda assim, ah, porque lá é mais fácil, ah, porque lá... Não, nunca foi fácil. Sabe qual que foi a diferença? A gente realmente escolheu, e a gente fala muito sobre isso, né, amor? A gente escolheu e a gente escolhe diariamente pelo nosso casamento, apesar de todas as dificuldades, a gente escolhe diariamente um pelo outro, a gente escolhe a nossa família, mesmo entendendo que é desafiador, tá bom? Muito obrigada pela presença. Vou deixar o Diogo finalizar essa live, porque nós temos 1 minuto para acabar. Fala lá, amor. Boa noite. Valeu, muito obrigado pela participação. Abraço para todos aí. Fico com Deus. E até a próxima, só com a Marcela. Não, com ele, gente. Olha que gracinha. Eu tô muito feliz. Obrigada, viu, homem? Gente, assim que terminar essa live, eu vou colocar uma foto nossa aqui. A primeira participação, né, gente? Inesquecível. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Agora eu vou pedir, viu, gente? Um pedido pra vocês. Quem participou aqui da live, gostou, se a live fez algum sentido pra vocês, comenta na foto que eu vou colocar aqui, né, no feed do Instagram, de que forma que essa live fez sentido para você. O que você aprendeu, que insight que você teve com essa live, o que realmente fez diferença para você, tá bom? Assim que a gente terminar, eu vou agradecer ele, né, gente? Hoje vai ter que ter um agradecimento especial, não vai? E aí, eu vou dar um sorriso, amor. Tô falando que eu vou te dar um agradecimento especial e vou colocar essa foto e quem, né, de alguma forma foi sensibilizado com essa live, comenta lá pra gente, tá bom? Aqui, ó, um beijo pra vocês. Beijo. Obrigada, amor. Com Deus.